Fazendeiro velho e viúvo, escuta pedido de socorro em uma fazenda. O que ele encontrou mudou tudo. Assista até o final, você não vai se arrepender. Comente o que você acha que vai acontecer. Sua opinião é muito importante e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Sua ajuda é muito importante. Os gritos cortaram o silêncio da manhã como uma lâmina atravessando o papel fino. Antônio Silva, de 72 anos, deixou cair a xícara de café que segurava, o líquido escuro se espalhando pelo chão da varanda de madeira desgastada. Havia algo nos gritos que o fez esquecer completamente de sua artrite nas pernas, algo que o impulsionou a correr mais rápido do que havia corrido nos últimos 5 anos. A propriedade vizinha estava abandonada há 3 anos, desde que os herdeiros a colocaram à venda após brigas familiares intermináveis. Antônio sempre evitava olhar para aquela direção, pois a visão das janelas quebradas e do mato crescido lhe causava uma melancolia profunda. Mas agora, com o coração batendo descompassado, ele saltou a cerca baixa que separava as terras, seus pés descalços pisando na grama úmida do orvalho matinal. Os gritos vinham do velho galpão de madeira, uma construção que um dia abrigou equipamentos agrícolas e que agora pendia perigosamente para um lado, suas vigas carcomidas pelo tempo e pelo cupim. Antônio podia ouvir claramente agora. Era uma voz feminina, jovem, desesperada, chamando por socorro com uma intensidade que fazia seu peito apertar de angústia. Quando chegou ao galpão, encontrou uma cena que jamais esqueceria. Uma jovem mulher, aparentando cerca de 28 anos, estava parcialmente presa sob uma viga de madeira pesada que havia desabado durante a madrugada. Seus cabelos castanhos estavam cobertos de poeira e pequenos fragmentos de madeira, e uma mancha escura de sangue se espalhava pela manga rasgada de sua blusa branca. Seus olhos verdes, no entanto, brilhavam com uma determinação feroz que contrastava com sua situação vulnerável. "Por favor, me ajude", ela sussurrou quando viu Antônio se aproximar, sua voz rouca de tanto gritar. "Eu não consigo me mover, minha perna está presa e acho que algo está quebrado." Antônio se ajoelhou ao lado dela, suas mãos tremendo levemente enquanto avaliava a situação. A viga havia caído de tal forma que qualquer movimento brusco poderia causar mais danos. Ele precisava agir com cuidado, mas também com rapidez. A jovem estava perdendo sangue, embora não parecesse ser uma hemorragia grave. "Como você se chama, filha?", perguntou Antônio, enquanto tentava encontrar uma forma de levantar a viga sem machucá-la ainda mais. "Meu nome é Beatriz", ela respondeu, tentando sorrir apesar da dor evidente. "Beatriz Santos. Eu estava explorando a propriedade porque estou procurando informações sobre minha família. Minha mãe biológica viveu nesta região há muitos anos." Antônio parou por um momento, seus olhos se estreitando ligeiramente. Havia algo familiar naqueles traços delicados, na forma como ela falava, mas ele não conseguia identificar o quê. Durante seus 45 anos de casamento com Carmen, ele havia conhecido praticamente todas as famílias da região, mas o sobrenome Santos não lhe dizia nada específico. Usando uma barra de ferro enferrujada que encontrou entre os destroços, Antônio conseguiu fazer alavanca suficiente para liberar a perna de Beatriz. Ela gemeu de dor quando finalmente se moveu, e ficou claro que estava com dificuldades para apoiar o peso na perna direita. Sem hesitar, Antônio a pegou no colo, surpreendendo-se com sua própria força renovada pela adrenalina da situação. O caminho de volta para sua casa pareceu eterno. Beatriz havia perdido a consciência durante o trajeto, sua cabeça repousando contra o ombro de Antônio, e ele podia sentir o calor de sua respiração irregular contra seu pescoço. Era a primeira vez em 5 anos que ele carregava uma mulher em seus braços, e a sensação despertou memórias dolorosas de quando carregara Carmen pela última vez, no dia em que ela se foi.
Chegando em casa, Antônio a depositou cuidadosamente no sofá da sala, o mesmo sofá onde Carmen costumava se sentar para fazer tricô nas tardes de domingo. Rapidamente, ele ligou para o doutor Henrique, o médico aposentado que atendia emergências na região, um homem de 68 anos que havia sido amigo próximo de Carmen. Enquanto esperava o médico chegar, Antônio observou Beatriz dormir. Mesmo inconsciente e ferida, havia uma serenidade em seu rosto que o intrigava. Seus traços eram delicados, mas determinados, e algo em sua presença trazia uma sensação estranha de familiaridade que ele não conseguia explicar. Quando o doutor Henrique chegou, sua expressão preocupada se transformou em curiosidade ao ver a jovem no sofá. Após examinar os ferimentos, ele confirmou que não havia fraturas, apenas contusões sérias e alguns cortes que precisariam de cuidados. Enquanto limpava e enfaixava os ferimentos, o médico conversou em voz baixa com Antônio na cozinha. "Você conhece essa moça?" perguntou o doutor Henrique, ajustando os óculos com um gesto que Antônio conhecia bem. "Há algo familiar nela, mas não consigo identificar o quê. Ela disse que está procurando informações sobre a família biológica. O sobrenome é Santos", respondeu Antônio, servindo café em 2 xícaras descascadas. "Diz que a mãe biológica viveu aqui na região há muitos anos." O doutor Henrique fez uma pausa, a xícara congelada a meio caminho dos lábios. Seus olhos se arregalaram ligeiramente, como se uma memória distante tivesse sido despertada. "Santos. Há quanto tempo?" ela disse, "porque eu me lembro de uma jovem com esse sobrenome que morou aqui há cerca de 30 anos. Maria Santos. Era uma moça muito bonita, mas passou por momentos muito difíceis." "Que tipo de dificuldades?" Antônio perguntou, sentindo uma curiosidade crescente se formar em seu peito. "Ela engravidou muito jovem e foi rejeitada pela família. Lembro que Carmen ficou muito preocupada com a situação dela na época. Sua esposa tinha um coração muito grande, você sabe. Sempre se preocupava com quem estava sofrendo." A menção de Carmen fez o coração de Antônio apertar. Sua esposa realmente tinha uma tendência a se envolver nos problemas dos outros, especialmente quando se tratava de mulheres em situações vulneráveis. Ele se lembrava vagamente de Carmen mencionando uma jovem grávida anos atrás, mas os detalhes estavam nebulosos em sua memória. Quando Beatriz finalmente acordou, já era final da tarde. Antônio estava sentado na poltrona ao lado do sofá, observando-a em silêncio. Ela piscou várias vezes, tentando orientar-se, e quando seus olhos encontraram os dele, um sorriso fraco apareceu em seus lábios. "Obrigada", ela sussurrou. "Obrigada por me salvar." "Não precisa agradecer, filha. Qualquer pessoa faria a mesma coisa." Antônio respondeu, embora soubesse que não era verdade. Muitas pessoas da região evitariam se envolver com estranhos, especialmente em circunstâncias misteriosas como aquela. Beatriz tentou se sentar, mas uma careta de dor a fez reconsiderar. "Eu preciso encontrar um lugar para ficar enquanto procuro informações sobre minha mãe. Você conhece alguma pousada ou hotel na região?" Antônio hesitou. A cidade mais próxima ficava a 40 quilômetros de distância e não havia transporte público. Além disso, ela claramente precisava de alguns dias para se recuperar dos ferimentos. Olhou ao redor da casa vazia, pensando em como o silêncio havia se tornado ensurdecedor nos últimos anos. "Você pode ficar aqui", ele disse, surpreendendo a si mesmo com a oferta espontânea. "Pelo menos até se recuperar. A casa é grande demais para um homem só mesmo." Beatriz o olhou com uma mistura de gratidão e hesitação. "Eu não quero incomodar. Já fiz demais ao..." "Não seja boba." Antônio a interrompeu com uma firmeza que não esperava de si mesmo. "Carmen jamais me perdoaria se eu deixasse uma pessoa ferida sem abrigo. Você fica." Durante os dias seguintes, uma rotina estranha se estabeleceu na casa.
Beatriz, apesar dos ferimentos, insistia em ajudar com pequenas tarefas domésticas. Ela reorganizou a despensa com uma eficiência que impressionou Antônio. Cozinhou refeições que encheram a casa com aromas que ele havia esquecido e trouxe uma presença feminina que fazia a casa parecer viva novamente. Mas havia momentos em que Antônio a observava em silêncio e sentia uma inquietação crescente. Havia algo em seus maneirismos, na forma como ela segurava a xícara de café, na maneira como sorria quando pensava que ninguém estava olhando, que despertava memórias fragmentadas de Carmen. Não que elas se parecessem fisicamente, mas havia uma familiaridade perturbadora que ele não conseguia explicar. Uma noite, enquanto jantavam em silêncio, Beatriz finalmente começou a compartilhar sua história. Fui adotada quando tinha apenas 2 meses de idade, ela disse, mexendo distraída na comida com o garfo. Meus pais adotivos foram maravilhosos. Me deram uma vida cheia de amor e oportunidades. Mas quando eles partiram no ano passado, em um acidente de carro, encontrei alguns documentos entre as coisas deles. Antônio sentiu um arrepio subir pela espinha ao ouvir sobre a perda dos pais adotivos. Sinto muito pela sua perda, ele disse sinceramente. Obrigada, Beatriz respondeu, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Entre os documentos havia uma carta da minha mãe biológica. Ela não revelava muito, mas mencionava esta região, esta propriedade especificamente. Dizia que havia pessoas boas aqui que a ajudaram durante a gravidez. A revelação atingiu Antônio como um raio. Sua mente começou a fazer conexões que ele havia evitado conscientemente. As memórias de Carmen mencionando uma jovem grávida, a familiaridade perturbadora nos maneirismos de Beatriz, e agora a confirmação de que sua mãe biológica havia recebido ajuda na região. Você se lembra de como era sua mãe biológica? Ele perguntou, tentando manter a voz calma apesar da tempestade de pensamentos em sua mente. Não tenho nenhuma memória dela, Beatriz admitiu. Mas a carta estava assinada apenas como M. Santos. E havia uma foto muito antiga, muito desbotada, onde ela aparece em frente a uma casa que se parece muito com a propriedade vizinha. A respiração de Antônio se tornou mais difícil. Maria Santos. O nome que o Dr. Henrique havia mencionado. A jovem grávida que Carmen havia ajudado 30 anos atrás. As peças do quebra-cabeças começavam a se encaixar de uma forma que o deixava simultaneamente esperançoso e aterrorizado. Naquela noite, Antônio não conseguiu dormir. Ficou deitado na cama que havia compartilhado com Carmen por décadas, olhando para o teto e tentando lembrar de todos os detalhes que pudesse sobre Maria Santos. Gradualmente, as memórias começaram a voltar com mais clareza. Carmen realmente havia se envolvido profundamente na situação de uma jovem grávida. Havia saído várias vezes para visitar uma amiga, sempre voltando com uma expressão preocupada e determinada. Mas havia algo mais, algo que fazia seu estômago se revirar de ansiedade. Ele se lembrava vagamente de uma discussão que tiveram na época, uma das poucas brigas sérias de seu casamento. Carmen queria fazer algo mais por Maria Santos, algo que Antônio havia considerado excessivo na época. Mas os detalhes da discussão permaneciam frustrantemente vagos. Na manhã seguinte, enquanto tomavam café na varanda, Beatriz fez uma pergunta que mudou tudo. Antônio, você se importaria se eu explorasse a propriedade vizinha mais cuidadosamente? Sei que foi lá que me machuquei, mas tenho a sensação de que há algo importante que preciso encontrar. Antônio hesitou, lembrando-se do perigo dos galpões em ruínas. Mas olhando para a determinação nos olhos verdes de Beatriz, ele soube que não conseguiria dissuadi-la. Eu vou com você, ele disse. É perigoso demais para ir sozinha. E foi assim que, naquela manhã ensolarada de novembro, eles caminharam juntos em direção à propriedade abandonada, sem saber que estavam prestes a descobrir segredos
que iriam abalar as fundações de tudo que Antônio pensava saber sobre sua vida com Carmen. A caminhada até a propriedade vizinha foi mais lenta do que Antônio esperava. Beatriz ainda mancava ligeiramente da perna direita, e ele precisou ajudá-la a atravessar os trechos mais difíceis do terreno irregular. O sol da manhã iluminava as ruínas de forma quase melancólica, fazendo as sombras dançarem entre as estruturas deterioradas como fantasmas do passado. Meus pais adotivos sempre me disseram que eu era uma criança muito curiosa. Beatriz comentou, enquanto se apoiava no braço de Antônio para atravessar uma cerca caída. Talvez essa necessidade de encontrar respostas seja parte de quem eu sou desde sempre. Antônio assentiu, mas sua mente estava distante, perdida em memórias que começavam a se tornar mais nítidas a cada passo. Ele se lembrava agora de como Carmen havia mudado durante aqueles meses, 30 anos atrás. Ela se tornara mais reservada, saindo frequentemente, sem explicar exatamente onde ia, sempre voltando com uma expressão pensativa que ele havia interpretado como preocupação com os afazeres domésticos. A casa principal da propriedade abandonada estava em estado lamentável. As janelas estavam quebradas, a pintura descascada revelava madeira apodrecida em vários pontos, e plantas daninhas cresciam através das rachaduras na fundação. Mas havia algo na estrutura que despertou uma memória vaga em Antônio. Ele se lembrava de ter visitado aquela casa décadas atrás, embora não conseguisse recordar exatamente quando ou por quê. Vamos começar pela casa, sugeriu Beatriz, seus olhos brilhando com uma mistura de esperança e apreensão. Se minha mãe realmente viveu aqui, deve haver algum vestígio. O interior da casa era ainda mais deprimente que o exterior. Móveis cobertos por anos de poeira e teias de aranha criavam formas espectrais na penumbra. O assoalho de madeira rangia perigosamente sob seus pés, e o cheiro de mofo era quase insuportável. Antônio segurou firmemente o braço de Beatriz enquanto exploravam cada cômodo, tomando cuidado para evitar as tábuas que pareciam mais frágeis. No que um dia foi a sala de estar, Beatriz parou abruptamente diante de uma lareira de pedra. "Espere", ela sussurrou, sua voz tremendo ligeiramente. "Eu reconheço isso." "Como assim?" Antônio perguntou, sentindo seu coração acelerar. "A foto que encontrei entre os documentos dos meus pais", ela explicou, se aproximando da lareira com cuidado. "Minha mãe biológica estava de pé bem aqui, em frente a esta lareira. Tenho certeza." Beatriz se ajoelhou diante da lareira, seus dedos tremendo enquanto examinava as pedras da base. Antônio observou em silêncio, uma sensação estranha de déjà-vu tomando conta dele. Havia algo familiar naquela cena, como se ele já tivesse visto alguém procurar por algo naquele mesmo local. "Tem algo aqui", Beatriz disse de repente, sua voz carregada de excitação. "Uma das pedras está solta." Com cuidado, ela conseguiu remover uma pedra pequena da base da lareira, revelando um espaço oco atrás dela. Dentro do esconderijo, havia um pequeno embrulho envolto em plástico, protegido da umidade e do tempo. As mãos de Beatriz tremiam enquanto ela desembrulhava o pacote, revelando uma pequena caixa de madeira ornamentada. Antônio se aproximou, seu coração batendo tão forte que ele podia ouvi-lo em seus ouvidos. Quando Beatriz abriu a caixa, ambos ficaram em silêncio. Dentro havia uma carta amarelada, algumas fotografias antigas e um pequeno anel de prata com uma pedra azul. "É de minha mãe", Beatriz sussurrou, pegando a carta com reverência. "Eu reconheço a caligrafia da foto que eu tenho." Com mãos trêmulas, ela desdobrou a carta e começou a ler em voz alta. "Para minha filha querida, se você está lendo esta carta, significa que conseguiu encontrar o caminho de volta para casa. Sei que tive que tomar a decisão mais difícil da minha vida ao deixá-la ir, mas espero que compreenda que foi feita por amor. Quando descobri que estava grávida, eu era muito jovem e assustada.
Minha família me rejeitou e eu não tinha para onde ir. Foi então que conheci uma mulher extraordinária que mudou minha vida. Carmen Silva me acolheu quando mais precisei, me ofereceu não apenas abrigo, mas amor genuíno e esperança. Durante os meses da gravidez, Carmen cuidou de mim como se eu fosse sua própria filha. Ela me ensinou sobre força, sobre sacrifício e sobre o que significa amar alguém mais do que a si mesma. Quando chegou a hora do parto, foi ela quem segurou minha mão e me deu coragem. A decisão de entregá-la para a adoção foi minha, mas Carmen me ajudou a encontrar uma família maravilhosa que podia dar a você tudo que eu não podia oferecer naquele momento. Ela prometeu que sempre cuidaria para que você fosse para pessoas boas. Deixo esta carta aqui, na esperança de que um dia você volte e descubra a verdade sobre suas origens. Saiba que você foi amada desde o primeiro momento, não apenas por mim, mas por uma mulher especial que se tornou minha salvação. Se Carmen ainda estiver viva quando você ler isto, procure por ela. Ela conhece toda a história e pode lhe contar coisas sobre mim que eu não posso escrever nestas poucas páginas. Com todo o meu amor eterno, Maria Santos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Antônio sentia como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Carmen. Sua esposa havia estado profundamente envolvida no nascimento de Beatriz, havia participado da decisão de adoção, havia prometido cuidar para que ela encontrasse uma boa família. Como ele não sabia de nada disso? Beatriz estava chorando silenciosamente, as lágrimas caindo sobre a carta em suas mãos. Ela conhecia Carmen, ela sussurrou. Sua esposa, ela ajudou minha mãe, ela sabia de mim. Antônio se sentiu completamente perdido. 30 anos de casamento, e Carmen havia guardado um segredo tão significativo dele. Ele se lembrava agora das ausências, das saídas misteriosas, das conversas telefônicas sussurradas que paravam abruptamente quando ele entrava no cômodo. Como ele havia sido tão cego, Antônio, Beatriz disse suavemente, olhando para ele com uma mistura de gratidão e preocupação. Você está bem? Sei que deve ser um choque descobrir que Carmen nunca lhe contou sobre isso. Ele não estava bem. Na verdade, sentia como se todo o alicerce de sua vida tivesse sido abalado. Carmen, a mulher que ele pensava conhecer completamente, havia mantido um segredo monumental dele. Por quê? Ele não era confiável o suficiente? Ela achou que ele desaprovaria suas ações? Vamos para casa, ele disse finalmente, sua voz soando estranha aos próprios ouvidos. Preciso processar tudo isso. O caminho de volta foi percorrido em silêncio contemplativo. Beatriz respeitou a necessidade de Antônio de processar as revelações, enquanto ele lutava contra uma mistura turbulenta de emoções. Raiva por ter sido deixado de fora de algo tão importante, confusão sobre por que Carmen não confiou nele, e uma estranha sensação de traição que o fazia se sentir culpado por sentir. Chegando em casa, Antônio se dirigiu diretamente para o quarto que havia compartilhado com Carmen. Ele abriu o guarda-roupa dela, que permanecia intocado desde sua partida, e começou a procurar por qualquer evidência do segredo que ela havia guardado. As roupas ainda carregavam um leve traço de seu perfume, e cada peça que ele tocava trazia memórias dolorosas de sua vida juntos. Beatriz ficou na sala, relendo a carta de sua mãe biológica e examinando as fotografias que estavam na caixa. Havia 3 fotos, uma de Maria Santos sozinha, sorrindo timidamente para a câmera, outra de Maria com uma mulher mais velha, que claramente era Carmen, ambas de mãos dadas em frente à propriedade abandonada, e uma terceira foto de Beatriz bebê nos braços de Carmen, com Maria ao lado observando com uma expressão de amor e tristeza misturados. Antônio, Beatriz chamou suavemente. Precisa ver estas fotos. Quando ele voltou para a sala,
Beatriz lhe mostrou a foto de Carmen segurando Beatriz bebê. O impacto foi imediato e devastador. Antônio reconheceu imediatamente a expressão no rosto de sua esposa. Era a mesma expressão que ela tinha quando falava sobre os filhos, que eles nunca conseguiram ter. Uma mistura de amor maternal feroz e dor profunda. Carmen queria muito ter filhos, Antônio disse em voz baixa, se sentando pesadamente na poltrona. Tentamos por anos, mas nunca aconteceu. Foi uma das maiores tristezas da nossa vida. A compreensão começou a se formar na mente de Beatriz. Talvez seja por isso que ela ajudou minha mãe. Talvez cuidar de mim durante a gravidez tenha sido uma forma dela experimentar a maternidade, mesmo que temporariamente. Mas por que ela não me contou? Antônio perguntou, mais para si mesmo do que para Beatriz. Por que guardou segredo sobre algo tão importante? Beatriz se aproximou e se sentou no sofá, ao lado da poltrona dele. Talvez ela tenha planejado contar, mas nunca encontrou o momento certo. Ou talvez ela achou que seria muito doloroso para você, considerando que vocês não podiam ter filhos próprios. A explicação fazia sentido, mas não aliviava a dor que Antônio sentia. Ele passou a vida toda achando que conhecia Carmen completamente, que não havia segredos entre eles. Descobrir que ela havia vivido uma experiência tão significativa, sem compartilhá-la com ele, o fazia questionar tudo o que pensava saber sobre o casamento deles. Naquela noite, Antônio não conseguiu jantar. Ele ficou sentado na varanda, olhando para a propriedade vizinha enquanto a escuridão engolia gradualmente a paisagem. Beatriz preparou uma sopa simples e tentou convencê-lo a comer, mas ele apenas balançou a cabeça e continuou perdido em seus pensamentos. Antônio, ela disse, se sentando na cadeira ao lado dele na varanda. Eu sei que está sofrendo com essas revelações, mas quero que saiba que estou imensamente grata por Carmen ter ajudado minha mãe. Se não fosse por ela, eu talvez nunca tivesse sido colocada com uma família tão amorosa. Ele olhou para Beatriz pela primeira vez desde que voltaram da propriedade abandonada. À luz fraca da varanda, ele podia ver traços da jovem Maria Santos nas feições de Beatriz. E mais que isso, ele podia ver algo de Carmen na gentileza de seus olhos, na forma como ela se preocupava com o bem-estar dele, mesmo estando lidando com suas próprias emoções complexas. Você se parece com ela, ele disse suavemente. Não fisicamente, mas há algo em você que me lembra de Carmen. A forma como você se preocupa com os outros. Beatriz sorriu tristemente. Talvez ela tenha deixado uma marca em mim, mesmo eu sendo tão pequena. Talvez algumas coisas sejam transmitidas através do amor, mesmo quando não nos lembramos conscientemente. Durante os dias seguintes, estabeleceu-se uma rotina estranha na casa. Beatriz continuava ajudando com as tarefas domésticas, mas agora havia uma compreensão diferente entre eles. Ela não era mais apenas uma estranha que ele havia ajudado. Ela era uma conexão viva com um aspecto da vida de Carmen que ele nunca conheceu. Antônio começou a se lembrar de mais detalhes sobre aquele período 30 anos atrás. As mudanças no comportamento de Carmen, as saídas frequentes, até mesmo algumas compras estranhas que ela fazia. Roupas de bebê que ele assumiu serem para presentear alguma conhecida que havia dado à luz. Agora tudo fazia sentido, e ele se sentia tolo por ter sido tão alheio na época. Uma tarde, enquanto organizavam o sótão procurando por mais pistas sobre o passado de Carmen, Beatriz fez uma descoberta que mudaria tudo novamente. Dentro de uma caixa velha etiquetada como costura, ela encontrou algo que não tinha nada a ver com linha e agulha. Antônio, ela chamou, sua voz carregada de uma excitação nervosa. Tem mais cartas aqui. Muitas cartas. O que eles encontraram foi uma correspondência extensa entre Carmen e Maria Santos, que se estendia por vários anos após o nascimento de Beatriz. As cartas revelavam uma amizade profunda,
que havia se desenvolvido entre as duas mulheres. E mais chocante ainda, mostravam que Carmen havia continuado ajudando Maria financeiramente muito tempo depois da adoção. Sua esposa estava enviando dinheiro para minha mãe biológica por anos, Beatriz disse, sua voz mal passando de um sussurro. E olhe aqui, Maria se casou eventualmente e teve outros filhos. Carmen estava acompanhando a vida toda da minha família biológica. Antônio sentiu uma nova onda de choque e confusão. Não apenas Carmen havia guardado segredos sobre o nascimento de Beatriz, mas havia mantido um relacionamento secreto com Maria Santos por anos, possivelmente até sua própria morte. Quanto de sua vida ele realmente conhecia? Mas foi na última carta da pilha que encontraram a revelação mais devastadora de todas. Era uma carta datada apenas 2 anos antes da morte de Carmen, escrita por Maria Santos e nunca enviada. Ainda estava no envelope lacrado, com o endereço de Antônio e Carmen. Deve ter chegado depois que algo aconteceu com Maria. Beatriz disse, suas mãos tremendo enquanto segurava o envelope. Você quer que eu leia? Antônio assentiu, embora parte dele temesse o que pudessem descobrir. Beatriz abriu cuidadosamente o envelope e desdobrou a carta. Conforme lia silenciosamente, sua expressão mudou dramaticamente, passando de curiosidade para choque total. Ela olhou para Antônio com olhos arregalados, sua respiração se tornando irregular. O que foi? Ele perguntou, sentindo o pânico começar a se formar em seu peito. Antônio, ela disse, sua voz mal audível. Maria Santos. Ela não era apenas uma jovem que Carmen ajudou. Ela era prima de Carmen. Elas eram família. O silêncio que se seguiu à revelação foi como um peso esmagador sobre os ombros de Antônio. Prima. Maria Santos era prima de Carmen. Isso significava que Beatriz não era apenas uma estranha que sua esposa havia ajudado por bondade. Ela era família, sangue do sangue de Carmen. E ele nunca soube de nada. Continue lendo. Antônio disse com a voz rouca, sentindo como se cada nova revelação o golpeasse fisicamente. Preciso saber de tudo. Beatriz continuou lendo a carta de Maria Santos, sua voz tremendo conforme as palavras se revelavam. Minha querida prima Carmen, escrevo esta carta sabendo que talvez nunca tenha coragem de enviá-la, mas preciso que você saiba o quanto sua ajuda significou para mim todos esses anos. Quando descobri a gravidez aos 18 anos e meus pais me expulsaram de casa, achei que minha vida havia acabado. Você foi minha salvação. Sei que mantivemos nosso parentesco em segredo de Antônio todos esses anos e compreendo suas razões. Você sempre disse que ele não entenderia por que ajudou uma prima desgarrada quando vocês dois estavam lutando para ter seus próprios filhos. Mas agora, com minha saúde deteriorando, preciso contar a verdade. Nossa família sempre teve segredos, Carmen. Você sabe disso melhor que ninguém. Quando nossos avós brigaram décadas atrás e dividiram a família, prometemos nunca mais nos falar. Mas você quebrou essa promessa por mim, e serei eternamente grata. Beatriz está crescendo tão bonita nos Santos. Eles me mandam fotos ocasionalmente e posso ver tanto de você quanto de mim nela. Às vezes me pergunto se fizemos a coisa certa mantendo nossa conexão familiar em segredo da família adotiva dela. Mas você sempre disse que seria melhor assim, que ela deveria crescer sem o peso dos segredos da nossa família. Há algo mais que preciso te contar. Algo que guardei todos esses anos. Na época do parto, quando você segurou minha mão e prometeu que cuidaria para que Beatriz encontrasse uma boa família, eu vi algo em seus olhos. Você a amava como se fosse sua própria filha. E eu sabia, mesmo sendo tão jovem, que parte de você queria ficar com ela. Se algo acontecer comigo, prometa que contará a verdade para Antônio. Ele merece saber que você ajudou família, não apenas uma estranha. E talvez, um dia,
Beatriz encontre o caminho de volta para casa e descubra que sempre teve uma tia que a amou desde antes de nascer. Com todo o meu amor e gratidão, Maria. A carta caiu das mãos trêmulas de Beatriz. Antônio sentia como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Carmen não apenas havia ajudado uma jovem grávida, ela havia ajudado família. E mais que isso, havia quebrado uma promessa familiar antiga para fazê-lo. Quantos outros segredos sua esposa havia guardado dele? Tia, Beatriz sussurrou, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Carmen era minha tia, ela me amava antes mesmo de eu nascer. Antônio se levantou abruptamente, caminhando até a janela do sótão. Lá fora, o mundo parecia normal. As árvores balançavam suavemente na brisa, os pássaros cantavam, a vida seguia como sempre seguiu. Mas dentro dele, tudo estava desmoronando. 30 anos de casamento baseados em quê? Quantas outras verdades Carmen havia escondido dele? Porque ela nunca me contou. Ele perguntou, mais para si mesmo do que para Beatriz. Por que manteve tudo isso em segredo? Eu não era confiável o suficiente? A carta menciona que vocês estavam tentando ter filhos, Beatriz disse suavemente, se aproximando dele. Talvez ela achou que seria doloroso demais para você saber que ela estava cuidando de um bebê da família enquanto vocês não conseguiam ter um próprio. Mas eu tinha direito de saber, Antônio disse, sua voz carregada de uma amargura que o surpreendeu. Era minha esposa. Éramos um casal. Como ela pôde tomar decisões tão importantes sem me consultar? Nos dias seguintes, o comportamento de Antônio mudou drasticamente. Ele se tornou mais retraído, passando longas horas sozinho na varanda ou trabalhando na horta com uma intensidade desesperada. Beatriz tentava conversar com ele, mas ele respondia apenas com monossílabos, perdido em seus próprios pensamentos tortuosos. Foi durante uma dessas tardes solitárias que receberam a primeira visita indesejada. Rogério Silva, sobrinho de Antônio e filho de seu irmão mais novo, apareceu sem avisar, dirigindo sua caminhonete azul até a varanda da casa. Rogério tinha 45 anos, trabalhava como comerciante na cidade e sempre demonstrou interesse especial na propriedade do tio, especialmente depois que Carmen morreu. Tio Antônio, Rogério disse, descendo da caminhonete com um sorriso que não chegava aos olhos. Vim ver como você está. Faz tempo que não conversamos. Antônio sabia que a visita não era motivada por preocupação familiar. Rogério sempre deixou claro que esperava herdar a propriedade quando Antônio morresse, e provavelmente havia ouvido rumores sobre a presença de Beatriz na casa. Em cidades pequenas, notícias viajavam rápido. Estou bem, Rogério, Antônio respondeu secamente. O que você quer? Ué, não posso visitar meu tio favorito? Rogério disse, mas seus olhos já estavam examinando a casa, procurando sinais da presença feminina. Ouvi dizer que você tem companhia. Foi nesse momento que Beatriz apareceu na porta da cozinha, segurando um pano de prato nas mãos. Ela havia acabado de lavar a louça do almoço e não esperava visitas. Rogério a examinou da cabeça aos pés com um olhar calculista que fez Antônio se sentir desconfortável. Rogério, esta é Beatriz, Antônio disse relutantemente. Beatriz, este é meu sobrinho. Prazer em conhecê-la. Rogério disse, estendendo a mão com um sorriso que parecia mais uma careta. E o que a traz à nossa região, senhorita Beatriz? Estou pesquisando a história da minha família, Beatriz respondeu educadamente, mas Antônio podia ver que ela sentia a hostilidade subjacente na pergunta. Que interessante, Rogério disse, ainda sorrindo. E essa pesquisa a trouxe especificamente para a casa do meu tio. Que coincidência. A tensão no ar era palpável. Antônio conhecia o sobrinho bem o suficiente para saber que ele estava fazendo cálculos, tentando entender como a presença de Beatriz poderia afetar seus planos futuros.
Rogério sempre foi ambicioso e não hesitava em proteger o que considerava seus interesses. Beatriz está se recuperando de um acidente, Antônio explicou, tentando manter a voz calma. Eu a encontrei ferida na propriedade vizinha. Ah, que nobre da sua parte, Rogério disse, mas seu tom sugeria o contrário. E quanto tempo pretende ficar, Beatriz? Ainda não sei. Ela respondeu honestamente. Depende do que descobrir sobre minha pesquisa. Após Rogério partir, prometendo voltar em breve para conversar mais, uma atmosfera pesada se instalou na casa. Antônio sabia que o sobrinho não aceitaria a presença de Beatriz facilmente, especialmente se suspeitasse que ela pudesse influenciar de alguma forma a herança futura. Naquela noite, durante o jantar, Beatriz tocou no assunto que ambos estavam evitando. Seu sobrinho não gostou nada da minha presença aqui. Rogério sempre foi protetor em relação à propriedade, Antônio admitiu. Desde que Carmen morreu, ele tem demonstrado muito interesse no futuro da fazenda. Ele acha que eu estou aqui por interesse financeiro? Antônio não respondeu imediatamente, mas sua expressão disse tudo. Em parte, ele próprio havia se perguntado sobre as verdadeiras motivações de Beatriz, especialmente depois de descobrir todas as mentiras de Carmen. Como ele podia confiar em alguém quando nem mesmo sua própria esposa havia sido honesta com ele? Eu entenderia se você tivesse dúvidas sobre mim. Beatriz disse suavemente, como se lesse seus pensamentos. Eu apareci do nada, com uma história que parece conveniente demais. Mas você precisa acreditar que estou aqui apenas procurando respostas sobre minha família. Durante as semanas seguintes, a situação se tornou mais complicada. Rogério começou a aparecer com mais frequência, sempre com desculpas diferentes. Trazia ferramentas emprestadas, verificava se o tio precisava de alguma coisa na cidade ou simplesmente passava para conversar. Mas era óbvio que estava monitorando a situação. Pior ainda, ele começou a espalhar rumores na cidade. Antônio descobriu isso quando foi ao mercado local comprar mantimentos e percebeu os olhares estranhos e as conversas sussurradas que paravam abruptamente quando ele se aproximava. Dona Mercês, a proprietária do mercado que conhecia Antônio há décadas, finalmente teve coragem de comentar. Antônio, ela disse discretamente enquanto embalava suas compras, as pessoas estão falando sobre a moça que está na sua casa. Rogério andou contando que ela apareceu do nada e que você está sendo enganado. O que exatamente ele está dizendo? Antônio perguntou, sentindo a raiva crescer em seu peito. Que ela inventou essa história de família para se aproximar de você, que está atrás da sua propriedade. Você sabe como as pessoas falam, especialmente sobre homens viúvos que de repente têm companhia feminina jovem. Antônio voltou para casa perturbado. Não apenas estava lidando com a traição emocional de descobrir os segredos de Carmen, mas agora tinha que enfrentar a desconfiança da comunidade e as manipulações de seu próprio sobrinho. Quando chegou em casa, encontrou Beatriz na cozinha preparando o jantar, cantarolando baixinho uma música que Carmen costumava cantar. A semelhança foi como um soco no estômago. Não a música em si, mas a maneira como Beatriz a cantava, com a mesma cadência suave que Carmen usava. Era outro lembrete doloroso de como pouco ele realmente conhecia sobre as conexões entre as duas mulheres mais importantes de sua vida. Precisamos conversar, ele disse, sua voz mais dura do que pretendia. Beatriz se virou, imediatamente percebendo a mudança em seu tom. O que aconteceu? Rogério está espalhando rumores sobre você na cidade. Está dizendo que você inventou a história sobre sua família para se aproveitar de mim. O rosto de Beatriz empalideceu. E você acredita nele? A pergunta pairou no ar como uma lâmina afiada. Antônio olhou para ela. Essa jovem que havia aparecido em sua vida no momento em que ele mais precisava de companhia, que tinha conexões familiares secretas com sua falecida esposa,
que sabia cantar as mesmas músicas que Carmen cantava. As coincidências eram muitas demais para serem ignoradas. Eu não sei mais em que acreditar, ele admitiu, e viu a dor se refletir nos olhos de Beatriz. Descobri que minha esposa me mentiu por 30 anos. Como posso ter certeza de que você não está fazendo a mesma coisa? Beatriz se sentou pesadamente na cadeira da cozinha, suas mãos tremendo ligeiramente. Eu entendo sua desconfiança. Eu realmente entendo. Mas precisa acreditar que estou sendo honesta com você sobre tudo. Prove, Antônio disse, cruzando os braços. Se você realmente é quem diz ser, deve haver outras evidências. Mais documentos, mais fotos. Algo que comprove definitivamente sua conexão com Maria Santos e Carmen. Foi então que Beatriz tomou uma decisão que mudaria tudo mais uma vez. Tem algo que não contei, ela disse, sua voz mal passando de um sussurro. Algo que descobri nas cartas da sua esposa, mas que não tive coragem de mencionar. Antônio sentiu seu estômago se revirar. O que mais? Nas últimas cartas entre Carmen e minha mãe biológica, elas discutem um encontro. Maria queria que eu conhecesse Carmen pessoalmente quando ficasse adulta. Carmen concordou, mas com uma condição. Que condição? Beatriz respirou fundo antes de continuar. Carmen queria que eu viesse aqui apenas depois que ela morresse. Ela não queria que você soubesse sobre nossa conexão familiar enquanto ela estivesse viva. Mas ela deixou instruções específicas sobre como eu poderia encontrá-lo quando chegasse a hora. O mundo de Antônio desabou mais uma vez. Você está dizendo que Carmen planejou sua vinda? Que ela sabia que você apareceria aqui depois da morte dela? Sim, Beatriz confirmou, lágrimas começando a escorrer por seu rosto. Ela deixou instruções detalhadas sobre onde procurar pistas, onde encontrar as cartas escondidas. Até mesmo o esconderijo na lareira da propriedade vizinha, ela desenhou um mapa para mim. Antônio se sentou pesadamente, sentindo como se toda sua vida tivesse sido uma mentira cuidadosamente orquestrada. Então, você não apareceu aqui por acidente. Você veio procurando especificamente por mim. Eu vim procurando respostas sobre minha família, Beatriz disse desesperadamente. Eu não sabia que encontraria você especificamente, mas... Sim, Carmen havia preparado o caminho para que eu pudesse encontrar a verdade sobre minhas origens. Antônio se levantou abruptamente, dirigindo-se para a porta. Preciso de ar, preciso pensar. Antônio, por favor. Beatriz começou. Mas ele já havia saído. Ele caminhou sem destino pela propriedade, sua mente girando em círculos viciosos. Carmen havia orquestrado tudo. Ela havia planejado que Beatriz aparecesse em sua vida após sua morte, havia preparado pistas e instruções, havia basicamente manipulado eventos futuros desde o túmulo. Por quê? Qual era o objetivo dela? Quando finalmente voltou para casa, já era noite, e Beatriz estava na varanda esperando por ele. Ela havia preparado uma mala e colocado ao lado da cadeira. Vou embora de manhã, ela disse quando ele se aproximou. Entendo que minha presença aqui está causando muito sofrimento para você. Não foi minha intenção complicar sua vida. Antônio olhou para a mala, depois para Beatriz. Apesar de toda a confusão e dor, a ideia de ela partir criou um vazio inesperado em seu peito. Nos últimos meses, ele havia se acostumado com sua presença, com o som de seus passos pela casa, com o cheiro de comida sendo preparada na cozinha. Para onde você vai? Ele perguntou. Não sei ainda. Talvez de volta para a cidade. Tenho algumas economias. Posso me virar por um tempo enquanto decido o que fazer com tudo que descobri. Eles ficaram em silêncio por um longo momento, o peso das revelações pairando entre eles como uma barreira intransponível. Foi então que Antônio percebeu algo que havia passado despercebido antes. No bolso da jaqueta de Beatriz havia uma carta dobrada que ele não havia visto antes. O que é isso? Ele perguntou,
apontando para a carta. Beatriz seguiu seu olhar e empalideceu. Eu encontrei hoje no sótão, em uma caixa que não havíamos examinado antes. É uma carta de Carmen, endereçada a você. A carta tremeu nas mãos de Beatriz enquanto ela a estendia para Antônio. O envelope amarelado tinha seu nome escrito com a caligrafia inconfundível de Carmen e estava lacrado com cera vermelha, algo que ela fazia apenas para cartas de extrema importância. Antônio hesitou antes de pegá-la, sabendo instintivamente que o que quer que estivesse escrito ali mudaria tudo mais uma vez. Quando você a encontrou? Ele perguntou, sua voz rouca. Esta tarde, quando estava arrumando minhas coisas. Estava escondida no fundo de uma caixa de lenços que pertencia a ela. Tinha medo de te mostrar, mas você merece saber a verdade completa. Antônio se sentou pesadamente na cadeira da varanda, segurando a carta como se ela fosse uma bomba prestes a explodir. Por um momento, considerou não abri-la. Talvez fosse melhor viver na ignorância do que descobrir mais mentiras da mulher que havia amado por 3 décadas. Mas a necessidade de entender era mais forte que o medo. Com dedos trêmulos, ele rompeu o lacre e desdobrou as várias folhas escritas à mão. A data no topo o surpreendeu. A carta havia sido escrita apenas 1 mês antes da morte de Carmen. Ela sabia que estava doente e havia escondido isso dele também. Meu querido Antônio. Ele começou a ler em voz alta, sua voz falhando nas primeiras palavras. Se você está lendo esta carta, significa que parti e que Beatriz encontrou o caminho até você exatamente como planejei. Sei que deve estar sentindo raiva, confusão e talvez até traição. Entendo perfeitamente esses sentimentos e espero que ao final desta carta possa compreender por que agi como agi. Primeiro, preciso pedir seu perdão por todos os segredos que guardei. Cada mentira, cada omissão, cada verdade escondida foi uma punhalada em meu próprio coração. Você merecia saber sobre Maria, sobre Beatriz, sobre minha família, sobre tudo. Mas eu era covarde demais para confessar. Quando Maria apareceu em nossa vida grávida e desesperada, eu vi uma oportunidade que pensei nunca ter. Não apenas de ajudar minha prima, mas de experimentar ser mãe, mesmo que temporariamente. Durante os meses da gravidez dela, eu cuidei daquele bebê como se fosse meu. Conversava com Beatriz através da barriga de Maria, cantava para ela, sonhava com como seria vê-la crescer. O dia do parto foi simultaneamente o mais feliz e mais triste da minha vida. Segurei Beatriz nos braços logo depois que nasceu, e soube imediatamente que a amava mais do que imaginava ser possível amar alguém. Por um momento selvagem, pensei em pedir para ficar com ela. Maria estava disposta a considerar isso, você sabe. Mas eu sabia que não seria justo, nem com você, nem com a criança que merecia pais jovens que pudessem acompanhar cada etapa de sua vida. A decisão de mantê-la em segredo de você foi tomada por puro egoísmo. Eu queria aqueles meses de gestação só para mim. Queria viver a fantasia de que finalmente seria mãe, sem ter que lidar com sua dor de não conseguirmos ter filhos próprios. Foi cruel da minha parte e me arrependo profundamente. Mas há algo mais, Antônio. Algo que nunca tive coragem de contar e que só descobri anos depois da adoção de Beatriz. Os médicos finalmente me deram um diagnóstico definitivo sobre nossa infertilidade. O problema nunca foi meu, como sempre assumimos. Era seu. Antônio parou de ler abruptamente, sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. Beatriz o observava com preocupação, vendo a cor drenar de seu rosto. Continue, ela disse suavemente. Você precisa saber de tudo. Com a voz falhando, Antônio continuou.
Os médicos descobriram que você tinha uma condição genética rara que causava infertilidade, mas que também poderia ser tratada com cirurgia na época. Eles me disseram que se você soubesse e se submetesse ao tratamento, ainda poderíamos ter filhos próprios. Mas eu não contei. Por que não contei? Porque naquele momento, vendo você lutar diariamente com a frustração de não conseguirmos engravidar, vendo como isso estava destruindo sua autoestima, eu tive medo. Medo de que você não quisesse se submeter à cirurgia. Medo de que o tratamento não funcionasse e você ficasse ainda mais devastado. Medo de que descobrisse que eu havia ajudado Maria com a gravidez enquanto escondia de você uma possível solução para nosso problema. Então, guardei segredo. E guardei por tantos anos que, eventualmente, se tornou impossível revelar. Como eu poderia explicar décadas de mentira? Como poderia confessar que talvez pudéssemos ter tido filhos se eu tivesse sido corajosa o suficiente para contar a verdade? Conforme os anos passaram e minha saúde começou a deteriorar, comecei a me preocupar com o que aconteceria com você depois que eu partisse. Você sempre foi tão dependente da nossa rotina, da nossa vida juntos. Tinha medo de que definhar sozinho nesta casa cheia de memórias. Foi então que elaborei o plano de trazer Beatriz de volta para sua vida. Não como substituta para mim, ninguém jamais poderia ser isso, mas como uma conexão com o futuro, uma razão para continuar vivendo plenamente. Ela não é apenas minha sobrinha, ela é a filha que eu ajudei a trazer ao mundo, a criança que amei antes mesmo de conhecer pessoalmente. Planejei cada detalhe meticulosamente. As cartas escondidas, os mapas, as pistas que a levariam até você. Queria que vocês se encontrassem naturalmente, que desenvolvessem uma conexão genuína antes de descobrir sobre nossa ligação familiar. E queria que você tivesse a chance de experimentar o que é cuidar de alguém novamente, de ter uma razão para olhar para o futuro em vez de apenas viver no passado. Sei que isso parece manipulativo, e talvez seja. Mas foi feito por amor. Amor por você, amor por Beatriz, amor pela família que sempre quis que tivéssemos. Beatriz precisa de raízes, de entender de onde veio. E você precisa de propósito, de alguém que se preocupe com seu bem-estar quando eu não estiver mais aqui. Há uma última coisa que você precisa saber, e esta talvez seja a revelação mais difícil de todas. Nos últimos meses antes de partir, fiz exames extensivos para entender a origem da minha doença. Os médicos descobriram que eu tinha uma predisposição genética para o câncer que me levou. Uma predisposição que foi agravada por anos de estresse e culpa por manter tantos segredos. Em outras palavras, Antônio, as mentiras que contei, os segredos que guardei, literalmente me mataram. A culpa de esconder a verdade sobre nossa infertilidade, sobre Maria, sobre Beatriz, criou um veneno em meu corpo que eventualmente me consumiu. Esta é a lição mais amarga que posso deixar. A verdade sempre encontra uma forma de se manifestar, mesmo que seja através da destruição de quem tenta escondê-la. Não quero que você carregue culpa pelo que aconteceu comigo. As escolhas que fiz foram minhas, e as consequências também. Mas imploro que aprenda com meus erros. Seja honesto com Beatriz sobre tudo. Conte a ela sobre esta carta, sobre nossa história, sobre os erros que cometi. Ela merece a verdade completa, e você merece a chance de construir um relacionamento baseado na honestidade. Beatriz não é apenas minha sobrinha. Ela é inteligente, gentil, trabalhadora e tem um coração enorme. Ela estudou agronomia e tem conhecimentos que poderiam transformar nossa propriedade. Mais importante ainda, ela precisa de um lugar para pertencer e você precisa de alguém para cuidar. Não estou sugerindo romance. A diferença de idade e as circunstâncias tornam isso complicado, mas estou sugerindo família.
Estou sugerindo que vocês construam uma vida juntos, baseada no respeito mútuo e no cuidado genuíno. A propriedade vizinha onde você a encontrou ferida pertenceu à nossa família por gerações. Está sendo vendida por dívidas, mas Beatriz tem recursos para comprá-la. Juntos, vocês poderiam unir as terras e criar algo belo. Uma fazenda próspera que honre a memória de todos que vieram antes. Sei que Rogério não ficará feliz com isso. Ele sempre esperou herdar tudo quando você partisse, mas Rogério tem sua própria vida e seus próprios recursos. Beatriz só tem você agora, assim como você só tem ela. Há uma última revelação que guardei para o final, porque sei que será a mais chocante de todas. Quando fiz os testes de DNA para confirmar minha predisposição genética para o câncer, descobri algo inesperado sobre nossa linhagem familiar. A família de Maria, e consequentemente Beatriz, não é apenas ligada a mim por parentesco distante. Nossa conexão é muito mais próxima do que imaginávamos. Meu pai, seu sogro, teve um caso extraconjugal quando eu era adolescente. Ele nunca contou para ninguém, mas resultou em uma filha, a mãe de Maria Santos. Isso significa que Maria era minha meia-irmã, não prima, e Beatriz é minha sobrinha direta, não sobrinha neta. Descobrir isso pouco antes de morrer foi devastador e libertador ao mesmo tempo. Devastador porque significava que havia rejeitado família direta por anos. Libertador porque finalmente entendia por que sentia uma conexão tão forte com Maria e depois com Beatriz. Era sangue do meu sangue, mais próximo do que qualquer um poderia imaginar. Antônio, você não está recebendo apenas uma jovem que precisa de ajuda. Você está recebendo a filha da irmã que nunca soube que tinha, a última conexão com uma linhagem familiar que achávamos perdida. Beatriz é família de verdade. Nossa família. Se você está lendo esta carta, também significa que ela decidiu confiar em você o suficiente para mostrar esta última revelação. Isso por si só deveria dizer tudo sobre o caráter dela. Ela poderia ter destruído esta carta e deixado você na ignorância. Em vez disso, escolheu a verdade mesmo sabendo que poderia complicar ainda mais as coisas. Perdoe-me, meu amor. Perdoe uma vida inteira de mentiras bem-intencionadas. E, por favor, dê a Beatriz a chance que ela merece. Não apenas como minha sobrinha, mas como a pessoa extraordinária que se tornou, apesar de todos os segredos que cercaram sua origem. Construam algo belo juntos. Criem a família que eu sempre quis que tivéssemos. E sejam felizes. Vocês merecem toda a felicidade que eu não soube como criar. Com todo o meu amor eterno e meu pedido sincero de perdão, Carmen P.S. No sótão, dentro da caixa marcada como documentos importantes, você encontrará os papéis de adoção de Beatriz, os resultados dos meus exames médicos e um testamento atualizado que deixa metade da propriedade para ela. Eu queria garantir que ela sempre tivesse um lar, independentemente de suas decisões futuras. O silêncio que se seguiu foi profundo e transformador. Antônio dobrou cuidadosamente a carta, suas mãos tremendo violentamente. Beatriz estava chorando silenciosamente, cobrindo o rosto com as mãos. Todo o sofrimento, toda a confusão, toda a dor dos últimos meses finalmente fazia sentido. Ela sabia que estava morrendo. Antônio disse finalmente, sua voz mal audível. E usou o tempo que lhe restava para tentar consertar décadas de erros. Você me odeia? Beatriz perguntou através das lágrimas. Por ter sido parte do plano dela? Por ter aparecido em sua vida dessa forma? Antônio a olhou, realmente a olhou, pela primeira vez desde que ela chegou. Viu não apenas a jovem que havia perturbado sua vida pacata, mas a sobrinha que Carmen havia amado antes mesmo de nascer. Viu a família que ele nunca soube que tinha, a conexão com o futuro que sua esposa havia tentado desesperadamente criar para ele. Não, ele disse, surpreendendo a si mesmo com a certeza na voz. Não te odeio.
Estou cansado de odiar, cansado de questionar, cansado de viver no passado. Carmen cometeu erros terríveis, mas ela os cometeu por amor. E você é a única família de verdade que me resta agora. Beatriz levantou a cabeça, seus olhos verdes brilhando com esperança cautelosa. O que isso significa? Significa que você não vai embora amanhã, Antônio disse, sentindo uma paz estranha se instalando em seu peito. Significa que vamos descobrir juntos como ser uma família, mesmo que seja tarde demais e complicado demais. Significa que vamos honrar a memória de Carmen da única forma que importa, construindo o futuro que ela sonhou para nós. Nos meses seguintes, a transformação foi gradual, mas profunda. Antônio e Beatriz trabalharam juntos para implementar as técnicas agrícolas modernas que ela havia estudado. A propriedade floresceu de uma forma que não acontecia há décadas. Eles compraram a propriedade vizinha e começaram um projeto de agricultura sustentável, que se tornou modelo na região. Rogério protestou inicialmente sobre o testamento, ameaçando contestar legalmente. Mas quando viu a prosperidade que Beatriz trouxe para as terras e percebeu que sua própria herança havia, na verdade, aumentado de valor devido às melhorias, ele gradualmente aceitou a situação. A pressão social da comunidade também diminuiu quando ficou claro que a parceria entre Antônio e Beatriz era genuinamente produtiva e respeitosa. A casa que havia estado silenciosa por 5 anos voltou a pulsar com vida. Beatriz trouxe não apenas conhecimento agrícola, mas uma perspectiva jovem que desafiou Antônio a ver possibilidades que ele havia deixado de considerar. Eles estabeleceram uma rotina confortável. Ela cuidava dos aspectos técnicos da fazenda, enquanto ele aplicava décadas de experiência prática. Mais importante ainda, eles conversavam. Sobre Carmen, sobre Maria Santos, sobre os segredos que haviam moldado suas vidas, sobre o futuro que queriam construir juntos, sobre como transformar dor em propósito, mentiras em verdades, solidão em companheirismo genuíno. Uma tarde de primavera, exatamente 1 ano depois de Beatriz ter chegado, eles estavam trabalhando juntos na horta quando ela fez uma pergunta que há meses rondava os pensamentos de ambos. Antônio, você acha que Carmen sabia que descobriríamos sobre a infertilidade curável? Que era mais um segredo que ela havia guardado? Ele parou de cavar e considerou a pergunta cuidadosamente. Acho que ela sabia que eventualmente descobriríamos tudo. E acho que ela queria que descobríssemos. Era a forma dela de finalmente contar toda a verdade, mesmo que fosse tarde demais para mudar o passado. Você se arrepende? Beatriz perguntou. De não ter tido filhos próprios? Antônio olhou para ela. Esta jovem que havia chegado ferida e perdida e se tornado a família que ele nunca soube que precisava. Não, ele disse com sinceridade, porque agora entendo que você sempre foi minha filha, de certa forma. Carmen me trouxe você da única maneira que sabia como fazer. E talvez essa seja a forma mais pura de amor. Não apenas criar família através do sangue, mas escolher criar família através do cuidado, do compromisso e da escolha consciente de permanecer. Naquela noite, eles se sentaram na varanda como haviam feito centenas de vezes no último ano, mas desta vez havia uma paz profunda entre eles. As revelações dolorosas haviam sido processadas, os segredos tinham sido expostos à luz, e o que restou foi uma compreensão mútua construída sobre honestidade e respeito. Sabe, Beatriz disse, observando o pôr do sol pintar o céu de laranja e roxo. Acho que Carmen teria ficado feliz vendo como as coisas se resolveram. Acho que sim, Antônio concordou. Ela sempre foi melhor enxergando o futuro do que lidando com o presente. Talvez este tenha sido seu último e maior presente para nós. A chance de construir algo novo a partir dos destroços do passado. E assim, na propriedade que havia testemunhado décadas de segredos e mentiras,
floresceu uma nova forma de família. Não a família tradicional que Carmen e Antônio haviam sonhado em ter, mas uma família escolhida, construída sobre verdades difíceis e amor incondicional. Uma família que provou que nunca é tarde demais para recomeçar, que as conexões mais profundas às vezes surgem dos lugares mais inesperados, e que o verdadeiro legado do amor não está nas mentiras que contamos para proteger, mas nas verdades que escolhemos enfrentar juntos. Beatriz encontrou não apenas suas origens, mas um propósito. Antônio descobriu que o final de uma vida não precisa ser solitário quando temos coragem de abraçar novos começos. E Carmen, mesmo em sua ausência, finalmente conseguiu criar a família que sempre desejou. Uma família baseada não em segredos, mas na capacidade infinita do coração humano de perdoar, crescer e amar novamente.